Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina. Neste momento, nesse domingo, que abrimos o programa de hoje com a leitura do Evangelho, com a mensagem do Momento Espírita, e que nós possamos estarmos serenos e equilibrados. Então, agradecemos a Deus pela oportunidade deste momento, a Jesus, que sempre nos acompanha, nos intui através dos seus trabalhadores, para que tenhamos um momento de estudo do além da vida, de aprendizado útil, sereno e equilibrado, mas sobretudo, Senhor, necessário, que a gente possa ser útil à divulgação da doutrina e ao aprendizado que temos tido com os ensinos dos Espíritos. Muita paz a todos e que tenhamos um ótimo domingo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. É Cláudio quem fala. O meu abraço carinhoso a todos os ouvintes deste domingo. O solo do nosso coração está preparado? E o semeador saiu a semear. Com estas palavras, o Divino Amigo inicia mais uma parábola, a do semeador, e nos convida a pensarmos na qualidade do solo do nosso próprio coração. Isso porque a grande semeadura se faz no coração das gentes. A parábola nos fala de vários tipos de solo que recebem as sementes, que são sempre de alta qualidade. Contudo, depende do solo que alcançam para produzirem ou não. Há o solo da beira do caminho, o solo pedregoso, o solo tomado de espinheiros e o solo fértil, generoso, no qual elas germinam e produzem frutos. As sementes da parábola são os ensinamentos trazidos pelo Mestre de Nazaré. O solo em que caem são os nossos corações. Alguns trazemos a intimidade voltada somente para os interesses materiais. É o solo da beira do caminho em que as sementes são devoradas pelas aves. As aves da nossa indiferença. Outros de nós até absorvemos as sementes e lhes permitimos uma rápida germinação, porém, logo sufocada por interesses diversos que nos atraem. São os espinheiros da nossa vaidade, do nosso egoísmo exacerbado, do nosso orgulho. É de nos perguntarmos como está o solo dos nossos corações. Está preparado para receber a boa semente? O Nazareno prossegue sempre a sua semeadura. Retorna todas as manhãs para o trabalho de amor que se propõe, como pastor das nossas almas. Com ele, outros tantos se tornam semeadores. São irmãos de boa vontade nos dois planos da vida, que vêm em nosso socorro. É o nosso anjo de guarda, são os amigos, os familiares ou os colegas de trabalho com os quais estamos em jornada redentora. Eles nos oferecem as sementes dos bons conselhos, exemplos de atitudes de homens de bem. Sementes também nos chegam através de livros e periódicos, das artes nobres, de palestras e outros sem número de meios. Por isso, da mesma maneira que o agricultor previdente deixa o solo preparado para o plantio por não saber quando vem a chuva, é necessário que também tenhamos o solo dos corações carpidos e adubados para receber as sementes benditas das lições evangélicas. Preparar o solo significa combater as ervas daninhas do orgulho e do egoísmo, da secura da ingratidão, dos espinheiros do ódio, do fogo do ciúme,
e da presunção da vaidade, dentre os muitos maus sentimentos que ainda são senhores da nossa alma. Aqueles que não aproveitamos as lições que nos chegam por acréscimo da misericórdia divina, seremos visitados mais cedo ou mais tarde pelo anjo da angústia, a fim de que despertemos para o bom cultivo. O Mestre nos convida e aguarda o nosso esforço e boa vontade para que o mensageiro da hora não nos encontre dormindo o sono da indiferença. O semeador saiu a semear. Palavras que ressoam na acústica da nossa alma. Quando lhes daremos atenção? Se já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, preparemos o nosso solo interior, permitindo que a semente da Boa Nova germine, floresça e se converta em frutos de amor e fraternidade. O semeador saiu a semear. Estejamos prontos. O mundo necessita de frutos de paz, de amor, de boa vontade, de entendimento de uns para com os outros. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. O item de hoje é a parábola do semeador. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 5, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído, mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Diz o seguinte: Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras e o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros e o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século
e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Isso está em Mateus capítulo 13, 18 a 23. A palavra do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passam ele de letra morta, e que, com a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentem nos fenômenos materiais e que nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Aqueles, finalmente, para os quais essas introduções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. E dá bons frutos, né, Cláudio? Exatamente. Essa é a terra boa, né? E a semente, na realidade, é o próprio Evangelho, né? Nós temos que observar isso, né? Porque isso é uma realidade até hoje, né? É super real esse fato, porque o que nós sentimos? O que é que nós fazemos? O que é que nós pensamos, né? Como agimos? Nós somos em circunstâncias todas essas espécies de terra. A terra seca, pedregosa, a terra entre espinhos, né? E a terra até que chegamos a sermos uma terra boa. Até onde chegaremos, né, a sermos uma terra boa. E aí a gente começa então a pensar um pouco, né, da sabedoria de Jesus. Aí há 2000 anos atrás, num mundo que, se hoje nós ainda estamos com dificuldades de aprendizado, imagina 2000 anos atrás, onde a cultura era muito diferente, a vivência era diferente, né? E tudo o que se fazia era de forma diferente. E que ainda não existia a ideia de um Deus uno, como Cristo veio nos trazer essa ideia, falar dessa realidade. Aí a gente começa a pensar, né, como é que as pessoas interpretariam isso 2000 anos atrás? Como é que veriam? Então o que Jesus tinha que fazer? Fazer exatamente o que ele fez. Ele tinha que falar por parábolas, ele tinha que falar das coisas daquele momento, das coisas que aconteciam naquela região, das coisas que aconteciam com aquele povo, o que fosse do cotidiano deles, para que eles pudessem compreender plenamente os seus ensinamentos. Tanto é que isso aí atravessou 2000 anos, né? E durante muito tempo sem ter praticamente nada escrito. Muito pouco conhecia-se das coisas de Jesus. Aí que foram escritos, os evangelistas foram escrevendo, né? Colocando seus pergaminhos lá e sendo copiados manualmente. E nós fomos crescendo um pouco como seres, como pessoas, e fomos adquirindo um pouquinho de umidade na nossa terra. Fomos nos transformando numa terra, talvez aí com espinheiro, numa terra onde pudéssemos abafar, mas já estávamos conservando um pouco da umidade da terra em nós. Então a sabedoria do Cristo foi uma coisa muito maravilhosa, porque um espírito do naipe de Jesus, né, se reduzir para fazer
com que nós pudéssemos entendê-lo há 2000 anos atrás, se hoje a gente, com todo conhecimento tecnológico, com toda a evolução cultural, com toda essa evolução que a gente teve em todos os setores, ainda não entendemos Jesus? Imagina aí há 2000 anos atrás, com a ignorância plena à flor da terra. E a gente ali tentando achar que já sabia alguma coisa. Jesus vem e nos fala dessa parábola maravilhosa do semeador. Quem gostava muito dessa parábola era o seu Hugo, viu, Cláudio? O seu Hugo, ele sempre citava a parábola do semeador porque ele achava uma das parábolas mais lindas do Evangelho. Ele deixava isso bem claro com a gente. E nós que éramos naquele tempo talvez a terra seca e árida, né? Aquela terra bem pedregosa, fomos sendo trabalhados pelo tempo, né? Pelo vento, pela chuva, e fomos perdendo um pouco das pedras, transformando em areia, e fomos transformando em solo, até que a gente começou a querer entender um pouco. Isso aí viemos atravessando essas épocas de uma certa forma com muita dificuldade para aprendermos um pouco sobre Deus Pai, né? Sobre os ensinos do Cristo, para que a gente pudesse ir se modificando, ir compreendendo, entendendo e nos transformando. Isso tudo foi fomos assim começar a melhorar, a entender um pouco mais, quando Kardec veio e codificou a doutrina e começou a nos trazer os ensinamentos bem claros. Porque até pouco tempo atrás, eu lembro que eu, quando criança ainda, a missa católica, né, era rezada em latim. As pessoas, pelo menos que eu conhecia e que fiquei conhecendo na época, não sabiam latim. Acompanhavam os gestos do padre, o que o padre falava na homilia, mas a missa, o que era falado, era meio que uma coisa difícil, quase que secreta, para que a gente pudesse entender. As pessoas entendiam tudo da forma como ouviam e nem sempre conseguiam compreender, entender e se adaptar à nova transformação dos ensinamentos. A Igreja Católica veio aí ao longo dos seus quase 2000 anos, né, de existência, num crescimento contínuo de aprendizado também, com muita dificuldade, porque enfrentou guerras contra ela, enfrentou muita mutilação, né, dos próprios cristãos. E isso foi fazendo com que as coisas ficassem difíceis. Mas, como Cristo fala, né, tudo aquilo que é real e verdadeiro sobrevive. A boa semente, ela vai cair no meio do joio, mas ela também vai crescer, não é só o joio que cresce. O joio vai até um certo ponto, mas a semente boa, ela vira árvore. O joio às vezes pode atingir 1 metro, 2 metros de altura, 3 metros, mas as árvores chegam a 60 metros de altura, 70 ou mais às vezes até. Então, se sobressaem, são menos em número, mas a qualidade moral da boa árvore é muito grande. Isso tudo vai se sobrepondo e vai fazendo com que a gente começasse então a receber os ensinos, entender e compreender e aplicar em nós mesmos como a parte dos espinheiros, abafando, ouvindo, não conseguindo assimilar o ensinamento, mas já ouvindo alguma coisa e transmitindo ao próximo um pouquinho daquilo que a gente ouviu e às vezes não pondo em prática, mas foi sendo transmitido, e como a gente conhece as parábolas e os ensinos, né, tem aquela frase famosa de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E o cristianismo veio como água mole, batendo e apanha porque bate em pedras, né? Também tem o reflexo contrário e sofre dificuldades, mas vai aprendendo. E foi se modificando, foi se adaptando e foi crescendo. E hoje estamos aí, né, numa grande proporção na terra de cristãos, ainda não dominantes, né, no mundo, ainda não dominantes, mas já bem avançado, com os ensinamentos bem claros. Quando chega Kardec, por volta do século XVIII, né? Kardec chega... 19, né, Cláudio?
1850. Século final já, quase final do século XVIII. E vem falar dos ensinos de Jesus da forma tão clara que Kardec trouxe na codificação, fazendo com que as coisas se facilitassem no aprendizado, na compreensão, no entendimento. E nós começamos então a nos transformarmos, numa terra já com menos espinhos e um pouco mais de umidade, com um pouco mais de adubo. E começamos a ouvir e guardar em nós aquelas coisas. E viemos aí, através desses 160 anos do Espiritismo, tentando nos modificarmos, tentando aprendermos, e fomos devagarinho, e a gente está conseguindo compreender hoje, entender o que Jesus falava, ainda com dificuldades, porque nós compreendemos e entendemos, mas nem sempre assimilamos na totalidade os ensinos de Jesus. A gente ainda tem dificuldades para assimilar, porque assimilar é colocar para dentro de nós e colocarmos em prática na nossa vivência, Cláudio? A gente tem muita dificuldade ainda de vivenciarmos tudo aquilo que Cristo pede que nós nos transformemos, Você fez uma colocação e eu voltei ao meu passado. A gente vem de família simples e a religiosidade naquela época, você colocou bem a missa em latim, inclusive o padre ele fazia a missa de costa para o público, nem de frente ele ficava. E para a gente era muito difícil entender a linguagem da Bíblia, Talvez pela humildade da gente ou pela ignorância que a gente carrega, até hoje, a gente está no processo de evolução. Então, não tinha essa explicação que você acabou de dizer. Quando veio Kardec, logicamente que hoje a nossa geração estuda mais o Evangelho. Vamos supor, se eu pegar os meus netos, eles não estão nessa fase, Acreditam tudo, mas não tem o entendimento que hoje a gente tem. Se não é um entendimento altíssimo, mas é um entendimento que faz com que a gente repensa para mudar o nosso comportamento. Falar de semente naquela época, a gente ia pensar em semente de pôr na terra, mas não tinha essa conotação que depois Kardec trouxe para a gente, E eu estava rebuscando agora à tarde estava rebuscando lá alguns ensinamentos, Eu até fiz uma anotação bem simples aqui, que o que eu fui achando interessante eu fui escrevendo. E em alguns textos eu encontrei assim: a semente, na verdade, é o Evangelho de Jesus. Temos inúmeras religiões espalhadas na terra. Exemplo, espíritas, católicos, evangélicos e outras, Quando se estuda o Evangelho de Jesus, colocando em prática, seremos a terra fértil, que menciona na parábola. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante da comunicação, seja do padre, seja do pastor ou do orador espírita, depois de ouvirem, se conservam indiferentes. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, diz que servem para os outros, quer dizer, sempre para o outro, nunca é para a gente o ensinamento, sempre serve para o outro, a gente se julga superior. Aquele que finalmente, para os quais a semente é boa, cai em terra fértil e dá bons frutos, esses frutos somos todos nós, pondo em prática os ensinamentos de Jesus. Seremos a terra fértil. Depois tem uma observação que eu achei também interessante. Muitos de nós participamos dos cultos para irmos socialmente perante a sociedade, mas não colocamos em prática. Somos a semente que caiu no caminho. Existem os que, ao escolher conhecer o Evangelho, participam de algumas reuniões, acham corretas, mas as facilidades da vida material, ou seja,
jogos, festas, cinemas, novelas fazem se afastarem. São as sementes que caíram e se espalharam. Então a gente, na realidade, a gente tem dificuldade ainda. Hoje a gente tem mais um conceito referente a gente introjetar o Evangelho. Temos dificuldades de colocar em prática, porque ainda no estágio em que a gente se encontra, a gente se irrita com pequenas coisas, né? E tudo aquilo que o Evangelho e que essa semente trouxe para a gente dar bons frutos, a gente acaba esquecendo. Lógico que nós estamos num processo de evolução, e essa evolução, ela é eterna. Seja quando aqui estamos nessa carcaça, que é o nosso corpo físico, quando voltamos lá para a espiritualidade, continuamos estudando, aprendendo novas lições, né? Retornamos. Se a gente tem a felicidade de encontrar uma família com religiosidade, não importa qual, desde que aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, você põe no seu dia a dia, né? Ao lado, primeiro da família, né? Que são os pais, né? Depois a gente cresce, constitui família, aí a nossa família passa a ser a esposa, os filhos que vêm, depois vêm os netos. O que a gente pode deixar para ele e vai deixar são os bons exemplos que a gente for passar para eles, que são os frutos que eles dessa existência eles podem colher. Se eles também tiverem no coração dele essa terra fértil, vai ser mais fácil para eles, porque eles já estão num outro processo de evolução, né? E na época em que a gente retornou aqui na Terra, isso lá para os idos de 1940 e pouco, né? A gente tinha dificuldade de entender quando ia na missa. O padre tinha excelente intenção de passar para a gente é que tinha dificuldade. Saía de lá, cumpriu com uma obrigação social, né? Era o que a gente fazia, cumprir meu dever. E começava o final do domingo, o começo da semana, a gente era o mesmo, né? Esquecia tudo aquilo que foi dito lá na abertura da missa. Mas hoje a gente já tem uma consciência diferente e a gente tem responsabilidade junto aos nossos filhos e netos, na fase que eu e o Gilberto estamos, né, que já tem os netos aí pela frente. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o exemplo é que vai dar bons frutos para essa geração aí, né, para eles lembrarem, puxa vida, meu avô, minha avó falava isso daí, e eles faziam. Eles procuravam desenvolver esse lado, né, da religiosidade. E a gente hoje vê que esse é o caminho. Temos dificuldade, como eu já disse, mas temos que lutar para melhorar a cada dia que passa. E essa melhora, Cláudio, o que a gente considera melhora, né? É a nossa transformação. Se você fizer uma análise, você, Gilberto, eu também faço, a gente já conversou algumas vezes, a gente fazer a trajetória da família que a gente veio, que nos recebeu com muito amor. Hoje eles já estão todos eles na espiritualidade, né? E quando a gente às vezes tem a oportunidade de ter informações ou coisa assim, a gente sabe que eles estão bem. Porque foi uma geração, se você pegar o seu avô, os meus pais, eles eram pessoas de boa índole, de bom caráter, né? E você tinha os vizinhos da mesma índole. Dificilmente você tinha um vizinho. Eu que nasci em São Paulo, você que nasceu aqui em cidade mais simples, mas a gente tinha pessoas de bom coração. Você chegava, como aconteceu com a minha família, quando meu pai não estava bem, às vezes de madrugada a gente saía, abria a porta e ia na vizinha da segunda casa, chamava por ela e ela vinha socorrer a minha mãe para auxiliar o mal-estar que meu pai estava passando. Muitas dessas coisas hoje a gente põe em prática, principalmente a gente que mora em apartamento. Eu sempre me coloco à disposição das pessoas, se precisar levar num hospital, né? Ou se passa mal, como já aconteceu lá no prédio, do sujeito cair,
está tendo o terceiro infarto, depois ele veio a falecer, né? A gente corre lá para socorrer. Quer dizer, aquele exemplo de anos atrás, isso lá da década de 50, 60, está enraizado na gente. Eu acho que esse é o fruto que a gente carrega, viu, Gilberto? Você também tem essas experiências, né? A gente vai aprendendo, né, Cláudio? Na realidade, você estava falando dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eles foram, vamos dizer, comparando com a parábola, né, do semeador, eles já foram terra arada, né? Já estavam ali deixando os espinhos para trás e deixando nascer um pouco mais de boas plantas, né? Formando nova vegetação. E a gente veio e aprendeu com eles como é que fazia aquilo. É evidente que quando jovem nós nos afastamos um pouco da religiosidade, da igreja, e vamos para outros lados, né? E depois, com o amadurecimento, com a responsabilidade, como você falou, do próprio casamento, da estruturação familiar, com o nascimento dos filhos, a gente também vai ter que se transformar em terra melhorada. E por que a gente consegue fazer isso? Porque nós tivemos uma base lá atrás, no experimento dos nossos parentes, dos nossos antepassados, de como viveram nossos avós, como viveram nossos pais, que viveram com grandes dificuldades também, às vezes com muito mais dificuldades do que a gente vive hoje e que a gente tanto reclama, né? Nós somos uns grandes reclamões ainda. E a gente esquece que eles passavam por dificuldades enormes. E a gente foi ali, através do tempo, foi crescendo, foi aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nos modificando em alguns sentimentos, criando em nós novos entendimentos, tendo a coragem, às vezes, de assumir que não éramos deuses, né? Que a gente tinha que abaixar a cabeça e agradecer as oportunidades recebidas para que nós pudéssemos continuar recebendo e crescendo um pouquinho, aprendendo um pouquinho. Então eu acho que essa transformação de solo árido, né, pedregoso, extremamente seco, aquele solo quase que um deserto, a gente está começando a atravessá-lo, né? Nós ainda não somos, vamos dizer em termos de plantio, né, uma terra roxa como essa terra nossa de Londrina e região, né? Essa terra maravilhosa, abençoada por Deus, que a semente cai e nasce, e cresce e cria raízes. Falando da parte material. Mas nós somos ainda já um solo em transformação. E estamos tentando nos modificarmos para que a gente possa ser um solo fértil realmente e útil. Mas um solo fértil que não tenha só um tipo de adubo, que tenha vários tipos de adubo. Para que a gente possa então criar uma vivência ao nosso lado e sustentar essa energia equilibrada. Porque não adianta a gente ser fogo de palha dentro da religiosidade, dentro dos ensinos de Jesus. Nós não podemos ser fogo de palha, nós temos que ser fogo em raiz de peroba. Entende? Tem que ser um fogo duradouro, com vontade de clarear, com vontade de aquecer. E para que a gente faça isso, nós temos que, como falava agora há pouco, pegarmos lá as nossas experiências do passado, ir transformando para o momento atual, lembrando que nós podemos nos modificarmos constantemente e que nós temos esse benefício e essa capacidade. Deus nos deu oportunidades maravilhosas de aprendermos, nos deu inteligência, nos deu um cérebro excelente, mas Ele nos deu nós, espírito, porque às vezes a gente pensa nas coisas e pensa só do lado material, mas nós temos que pensar do lado espiritual, da inteligência divina em todas as coisas. Quando olhamos para o céu e vemos as estrelas e vemos aquelas luzinhas piscando ao longe, infinitamente distantes da gente, nós temos que acreditar que tem uma inteligência maior que criou tudo isso. Quando nós olhamos para o microscópio e começamos a estudar as bactérias, os vírus, como é que se reproduzem, como é que pode ser transmitido as coisas. Estamos aí agora passando por uma crise danada, né, com a dengue, e aí a gente começa a pensar, o mosquito, quando ele está muito grande, talvez, sei lá, ele atinja aí 1 centímetro,
ou menos que isso. E como é que o mosquito, quando cruza com a fêmea, consegue transmitir ali todos os seus caracteres, e dentro desses caracteres ele consegue transmitir a doença junto, consegue transmitir o vírusinho que vai fazer com que ele infecte os outros. Então é uma grandiosidade dentro das coisas miniaturizadas, infinitamente pequenas. Essas são as sementes que Jesus falava, que a semente tem que criar raízes em solo fértil. A semente tem que acreditar que ela é semente e que ela é capaz. E nós somos as sementes um pouco maiores que Deus criou. Porque nós temos a inteligência. Nós temos a inteligência e o pensamento contínuo. Nós conseguimos pensar ligando uma coisa à outra. E o que vai mais longe, nós temos consciência de nós mesmos. E essa consciência que nós temos de nós mesmos é que nos diferencia dos animais. E aí a gente começa a pensar, será que tudo isso foi criado por uma explosão nuclear? Ou será que uma inteligência muito maior do que tudo isso que a gente vê criou tudo isso? Então a gente começa a acreditar em Deus, começa a acreditar nos ensinos que nos chegam através dos ensinos de Jesus, dos evangelhos, da Bíblia, para aqueles que seguem a Bíblia. E a gente começa a ver que nós somos sementes em solo fértil. O que nós precisamos fazer é mudar um pouquinho a química do nosso solo. Começarmos a transformar aqueles elementozinhos tipo preguiça, tipo deixar para depois. Começar a transformarmos isso daí quimicamente em nós para o imediato. Não é para o vou fazer no futuro, vou fazer agora, vou vivenciar, porque o passado já foi. O futuro a Deus pertence, mas o presente é o tempo que nós temos. E nós temos que aproveitar esse tempo que não é grande. Aqui encarnados na Terra, se vivemos 100 anos, 80 anos, 50, 10, sei lá, é sempre um tempo pequeno frente ao nosso tempo como seres eternos. Então cabe a nós modificar-nos o quanto antes possível para que transformemos essa terra em solo fértil. E aí agora a gente está estudando, ouvindo os Espíritos nos ensinarem, nos falarem do quê? De uma transformação do planeta, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde o solo será muito mais fértil, aonde nós iremos deixar brotar sementes maravilhosas que a gente não enxerga ainda, mas que estão dentro de nós e que estão chegando a nós a todo instante para que nós possamos preservá-las, cultivá-las, semeá-las e deixar que elas reproduzam dentro de nós. Isso nós só vamos fazer através de um pensamento, de um sentimento chamado boa vontade. Se eu não tiver boa vontade para comigo, para com o próximo, para com o planeta, para com Deus, nada vai se transformar. Mas nós sabemos que o Cristo nos disse, das minhas ovelhas nenhuma se perderá. Ele já falava de ovelhas, ele já não estava falando mais da semente caída. Estava falando de seres já vivenciados. E que das ovelhas dele, que somos nós, nenhuma se perderá, ele não nos deixará para trás. Então nós precisamos nos auxiliarmos. Através do quê? Através da mudança do nosso comportamento moral, através da mudança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, sermos receptivos ao bem e reproduzirmos o bem, né, Cláudio? Exatamente. Você estava falando, eu estava agora aqui fazendo uma retrospectiva. Para o espírita que estuda, as reencarnações é uma coisa que já está dentro enraizada em nós. Mas a gente começa a observar quanta terra boa que teve e tem e está chegando na Terra, porque de algum lugar
vieram de algum lugar. Então você pega coisas simples que para nós hoje falam assim, isso é fácil. A descoberta do avião. O cara aprendeu com o pai dele, com a mãe dele, com o avô? Não. Foi desenvolvendo, ele já era uma terra fértil. E a espiritualidade aproveita essa terra fértil e fazer com que ele comece a pensar coisas simples. Você vai pensar assim, poxa, quem é que pensou que a roda tinha que ser redonda? Hoje é tudo fácil quando a gente vê determinadas coisas. E a gente está tendo muitos exemplos, muitas famílias, independe da classe social. A geração que está chegando agora, né, quem já é avô e está observando os netos, eles vêm com uma capacidade de raciocínio muito mais elevada do que quando nós viemos para cá, né? Então já é terra boa que está chegando para ajudar a desenvolver o planeta Terra. E são esses exemplos que vai impulsionar a grande reforma no planeta, e a doutrina espírita, ela vem alertando que a partir de 2057 o planeta Terra começa a entrar na era da regeneração. E essa terra boa está chegando em todas as famílias. Independe de classe social, de cor, de credo, independe. Eles estão chegando, estão nos ensinando. Hoje nós temos um exemplo que está na mídia diariamente. Esse personagem lá dos Estados Unidos manda foguete para pôr satélite lá na Lua. Tinha antigamente, na geração dos nossos avós, dos nossos pais, e ele aprendeu com quem? Ele já veio com essa missão. Esses são as terras férteis, né? Pois a semente boa aqui vai em frente, já faz parte vamos dizer assim, do currículo dele, né? Então hoje a gente está vivenciando uma transformação enorme, né? Na área de comunicação, que não tinha. E você vê hoje um jovem aí, às vezes de 18, 16 anos, com uma capacidade em tecnologia fantástica, né? E esses são o futuro da grande renovação. E a gente que vai chegando numa jornada de um período mais curto, a gente vai levar isso para lá, vai levar para cima, né? Para a espiritualidade. E vamos lá nos aperfeiçoar, e esse vai ser sempre o nosso processo de evolução. Hoje a gente está tendo a oportunidade de vivenciar coisas fantásticas que meu pai e minha mãe não presenciaram. Meus avós muito menos, né? Usava carroça. Hoje já a gente nem sabe mais o que é carroça, a geração dos meus netos. Acho que nunca viram uma carroça, né? Hoje a tecnologia está aí, e é para isso que a gente tá aqui, para aprender. E o Evangelho, esse é a semente boa. Não importa se você é católico, seja qual for ela, né? Essa é a semente que vai fazer impulsionar a civilização. É só a gente começar a observar, prestar atenção e pôr em prática. Essa transformação já começou, né, Cláudio? Começou aí há muito tempo, né? 2000 anos atrás, no mínimo, a gente já conseguia fazer alguma coisinha. Muito pouquinho. Aí veio Jesus, nos deu orientação de como a gente devia fazer, a gente veio aprendendo um pouco, e hoje nós estamos numa nova fase de mudança, né? Nós deixamos lá a fase do instinto, né? Passamos por um reflexo com pensamento lógico, e a gente está chegando à fase do amor. Então seria lá o solo extremamente seco, né, que seria o instinto do aprendizado, essa fase do reflexo do pensamento lógico, onde a gente começou a evoluir um pouco mais. A gente pode comparar com a fase dos espinheiros, né? E que é o que a gente está começando a nos preparar para deixarmos agora. A gente está preparando o planeta para que nós possamos chegar à fase do amor. Evidentemente que eu acredito que a gente não vai conseguir nessa encarnação, né? Vai demorar um pouquinho mais ainda para que a gente possa aproveitar alguma coisinha daqui. Mas a gente está aprendendo muito. Nós estamos aprendendo, estamos deixando, né?
deixando para os filhos, buscando deixar para os netos. Então, essa semente do amor que foi plantada em nosso coração, né, aquele chipzinho que estava lá dormente, foi ativado, e nós estamos começando a criar responsabilidades sociais. A gente está começando a aprender a olhar para o próximo e não ver ali um concorrente, um inimigo, né? A gente está começando a olhar para o próximo, às vezes, e parar no sinaleiro, ver aquele cara que está ali na frente fazendo um malabarismo, fazendo uma ginástica, tentando fazer alguma coisa para sobreviver, e enxergar nele um ser humano, e não ali a gente olhar e achar, não, aquilo não vale nada, é um ser desprezível, um vagabundo. Não, está ali alguém que está tentando se manter vivo, que está tentando se manter em aprendizado, em evolução, tentando crescer um pouco. Então cabe a nós elevarmos o sentimento do amor para o momento atual. Não é deixar para depois, não, é fazermos com que o amor floresça hoje, fazermos com que a gente possa construir hoje um novo sentimento, darmos oportunidade ao próximo de que ele possa também crescer junto conosco, e a gente se espelhar nos melhores e não nos piores, porque à medida que nós nos espelhamos nos melhores, nós vamos tendo desejos de melhoramento, de mudança, de transformação, de reconstrução. Isso tudo faz com que a gente busque constantemente ser hoje melhor do que éramos ontem. É esse o solo bom e fértil que Jesus fala que a gente poderia se transformar, que nós estamos buscando transformar, né, Cláudio? A gente já arou a terra, já jogou adubo, agora falta cuidar da semente. O que a gente agora observa é o seguinte: nós vamos ser privilegiados no nosso próximo retorno, que vamos encontrar, quer dizer, nós sendo uma terra melhor, mais adubada, né? E encontrar uma tecnologia aí fantástica pela frente. Se tivermos merecimento para voltar para cá, né? Isso, é por isso que a gente tem que observar a nossa caminhada daqui para frente todos os dias, né? Ser melhor do que nós fomos ontem e assim sucessivamente, né? Reconhecer os nossos erros e superá-los, né? Esse é o processo nosso de evolução. A gente vai aprendendo, né, Cláudio? Vai aprendendo, vai fazendo, vai construindo e vai seguindo. Então vamos pedir a Deus Pai e a Jesus. Nosso tempo esgotou, está em cima da hora. Agradecermos pela oportunidade deste momento e que possamos, Senhor, termos um bom mês e que esse mês que se finda abra com novos horizontes em maio. Muita paz a todos, muito amor no coração. Um abraço a todos os ouvintes e um excelente fim de domingo. Até a próxima oportunidade. Olá, amigos. No programa passado, nós falamos sobre a ação dos fluidos que curam. Hoje, nós reservamos esse tempinho para falarmos sobre os fluidos que podem adoecer. Nós vamos usar um exemplo muito interessante que ocorreu na vida de Chico. Chico, lá durante o seu trabalho mediúnico, Pedro Leopoldo, ele tinha uns momentos que ele reservava a psicografia receitista. Então vinha Dr. Bezerra, vinha outros médicos homeopatas, através de Chico propunham medicações em dinamização bem baixa, permitida pelas leis da medicina. Na época ainda nem era a homeopatia uma especialidade médica, mas Chico fazia aquelas proposições e Chico sempre foi muito rigoroso no seu trabalho, consigo mesmo. Então ele não atrasava, nunca atrasou. E um dia ele acorda cedo e quando ele sai, ele percebe que está em cima da hora e ele começa a andar mais rápido. Ele tinha que pegar um charretão que ia andar 10 quilômetros para chegar na fazenda lá onde ele trabalhava, que era da Secretaria da Agricultura do Governo de Minas. Então quando ele está saindo rápido, atrasado e preocupado, para não chegar atrasado, ele escuta uma voz de alguém que de uma janela chama: Chico, Chico! E ele imediatamente pensa no seu compromisso. Ele não podia parar agora. Mas o Chico é o Chico. Sempre as outras pessoas em primeiro lugar. Então ele para, olha e vê uma senhora na janela e fala: Chico, eu não entendi o que o Dr. Bezerra escreveu na receita para mim, Chico. Aí o Chico volta, se aproxima da janela, pega, explica para a mulher e volta para o seu caminho mais atrasado para alcançar aquele charretão que eles chamavam, que ia puxado a cavalo,
para ir então para a fazenda da Secretaria da Agricultura. Então quando ele vai mais atrasado, ele escuta a mulher chamar de novo, Chico, Chico. Ele para e olha, e a mulher fala, vai com Deus, Chico. E nisso abre-se sua visão mediúnica e ele começa a observar aquelas luzes que vêm daquela pessoa que agradecia a Chico, dizendo vai com Deus, ela estava agradecendo, envolvendo o Chico, causando-lhe, proporcionando-lhe um bem-estar muito gostoso. E nisso aparece Emmanuel para Chico e fala, Chico, você está sentindo, vendo isso? Estou. Ele diz assim, imagina se você não para, e essa mulher lá da janela diz assim, ah, então vai para o inferno se não quer parar, e descarrega uma carga de energia. Provavelmente você ficaria com dor de cabeça o dia inteiro hoje. Então veja bem, os mesmos fluidos que partem do coração de uma pessoa agradecida pode partir com uma outra qualidade, uma qualidade negativa, sabe, de irritabilidade, de agressividade, de raiva, e causar mal às pessoas. Qualquer um de nós podemos fazer mal só de estar pensando mal de alguém, irradiando uma energia. Quando nós pensamos negativamente contra alguém, nós estamos irradiando uma energia negativa que vai ficar envolvendo aquela pessoa e causando-lhe mal. Se ela não estiver protegida pelo que Emmanuel chama a couraça da caridade, for uma pessoa de bem, ela vai sofrer os danos daquelas energias. A pessoa que está em serviço por bem, que está praticando bem, a pessoa boa, ela normalmente rechaça esses fluidos. Mas nem todo mundo vive nesse equilíbrio, nessa harmonia cristã tão necessária a viver relativamente em paz, em harmonia aqui no nosso plano terreno. Então, quando nós observamos isso, eu me recordo de que uma das primeiras palestras como espírita que eu escutei na minha vida foi uma palestra feita pela Heloísa Pires, filha do professor Herculano Pires. Ela esteve em nossa cidade, aqui em Cambé, no Paraná, no norte do Paraná, hospedada pelo seu Hugo. O seu Hugo era amigo dos grandes espíritas do Brasil. E quando a Heloísa Pires veio, ela começa a falar dessas energias. Só que ela fala algo muito interessante. Ela diz assim, o que as pessoas não sabem é que quando eles jogam ou irradiam uma energia negativa, eles estão lesionando primeiro o próprio corpo espiritual. E pode adoecer. Se eles fazem isso com muita frequência, mais cedo ou mais tarde, eles estarão doentes, de maneira que não consigam mais neutralizar aquela carga da própria energia que ele está criando. E aquilo me marcou, porque na prática a gente vai observando as doenças. Nós vemos em obras de André Luiz, por exemplo, a mulher magoada. No livro Missionários da Luz, nos Domínios da Mediunidade, tem cá dois capítulos sobre as curas espirituais, e em um deles está lá, um chama passe magnético, né? Ou cura magnética. Está lá a mulher sentada aguardando a vez de ir para a sala de passes, para a cura, e chega Alexandre com André Luiz, Alexandre, o espírito orientador de André Luiz, dizendo, olha André, olha no coração desta mulher, tinha uma nódoa escura. Uma nódoa, e André Luiz ele estranha, o que é isso? Ele fala, são energias psíquicas criadas por essa mulher nas discussões com o marido. Ela está guardando uma mágoa dentro dela, e essa mágoa se alojou no coração. Daqui a algum tempo, André, ela vai ter problema na válvula cardíaca. Mas Alexandre, como ali era um trabalho de caridade, ele se aproxima dessa mulher, e ela nem tinha entrado na sala de paz, e nem tinha desenvolvido doença no coração. Ele faz uma prece e irradia energias superiores nessa energia que nós explicamos no programa passado, energia espiritual pura, né, do próprio espírito, irradiando sobre a pessoa. Ele dispersa aquela nódoa, ela vai dispersando, vai desaparecendo, e ele diz para André, olha André, temporariamente ela está livre desse problema, mas se ela continuar de novo a gerar mágoas, ela vai de novo acumular dentro da sua área cardíaca. Essas emoções vão transformar-se em doença no corpo físico, e ela terá então que colher as consequências das próprias energias emocionais negativas que ela mesma criou. Então é muito importante para nós espíritas estudarmos os fluidos, as qualidades, as energias e o bem e o mal que pode fazer. Me recordo de uma paciente que no meu consultório
Falou: doutor, eu tive um problema na minha vida que eu nunca pensei que eu fosse ter. Eu tive um câncer de pâncreas, 32 anos de idade. Eu falei: como assim? Ela falou: 1 ano atrás eu tive uma discussão com meu noivo, uma discussão de ciúmes. Eu tive tanto ódio dele, tanto ódio, que comecei a ter uma dor abdominal. E eu achei que eu estava com gastrite nervosa. Como a dor foi piorando, eu procurei o gastro, fui fazer exames, eu estava com câncer de pâncreas. Eu fiz um câncer de pâncreas 1 mês após uma discussão por excesso de ódio dentro de mim. Você veja que interessante, graças à programação dela, não era de desencarnar naquela hora, para ela desencarnar. Podia ter desencarnado, porque os cânceres de pâncreas, muitos são letais, embora hoje, graças a Deus, a medicina tem evoluído muito e muitos cânceres hoje são tratados com muito mais tranquilidade do que antigamente. Então hoje nós estamos estudando essas questões, e uma das questões de fluidos negativos, que é muito severa e que cabe ao espírito estudar, são aquelas causadas pelos obsessores, espíritos que nos cercam, cheios de ódio, desejo de vingança. Eles ficam minando nossas forças, irradiando energias negativas, de maneira que pode lesionar nossos centros energéticos, causando doenças físicas ou distúrbios importantíssimos no nosso psiquismo. A ponto de a própria Allan Kardec, quando vai falar no capítulo das curas das obsessões, ele fala: há obsessões tão severas que é preciso afastar o espírito, tratar espiritualmente o indivíduo que foi sua vítima, e tratar o organismo que sofreu a consequência crônica daquela ação espiritual nefasta. Então é importante para nós espíritas e aqueles que não compreendem ainda, que estão se iniciando na compreensão das leis espíritas, compreender que as obsessões são sérios problemas que podem acarretar mais tarde dificuldades orgânicas, psicológicas severas para aqueles que sofrem e padecem dessas patologias espirituais. Por isso é muito necessário que, assim que observemos a possibilidade de alguém estar sob um processo obsessivo, já levarmos para tratamento o mais breve possível. Fica aqui mais essa reflexão como aprendizado para nós. Eu sou um aprendiz aqui para todos nós. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.